Olá e sejam bem-vindos a mais um CoutoCast. No programa de hoje, a greve geral no Brasil. O CoutoCast começa em 30 segundos. Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Uma greve geral foi convocada para sexta-feira, 28 de abril de 2017. Conseguiu de alguma forma cumprir o objetivo de parar o Brasil. Porém, como chegamos a essa greve? O que será feito daqui para frente e por que até uma greve geral não consegue representar uma maioria dos brasileiros? Assim, abrimos este episódio para ouvir a opinião de nossos convidados, cada um com seu ponto de vista, de modo que possamos ter uma visão ampliada sobre os últimos eventos que culminaram na greve do dia 28 de abril. E aqui participando com a gente, do meu lado direito, Ricardo, seja bem-vindo. Saudações, meus caros. Saudações aí, Couto. Cara, obrigado aí pelo convite. E tenho certeza que vai ser um programa bem, com certeza. E fechando a mesa também do meu lado direito, só que lá na ponta, a Samira. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos ver esse debate aí, como é que vai ficar. Obrigada. E logo do meu lado esquerdo, João Vitor. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite e vamos logo. E fechando lá na ponta esquerda, Wesley. Boa noite. Boa noite, Couto. Muito obrigado pelo convite. A gente vai estar aqui debatendo, trocando ideias, né, sobre manifestações. Vamos lá, né? Vamos começar. E assim, depois de todos apresentados, chega a hora de voltarmos a 2013. Ano em que as grandes manifestações tomaram o Brasil, levando a uma manifestação histórica de 1,5 milhão de pessoas no centro do Rio de Janeiro. Manifestação histórica que 4 anos depois é lembrada como um símbolo das manifestações de 2013, que assim como muitas manifestações de 2017, incluindo a greve geral, terminou em confronto entre manifestantes e forças do governo. Um trimestre depois do início dessas manifestações, elas começaram a esfriar, ficando longe de atingir novamente seu auge, sendo transformadas em manifestações menores, mas dessa vez com objetivos bastante específicos. Com o tempo, algumas dessas manifestações ganharam adeptos e cresceram no cenário nacional. A primeira delas, as manifestações contra a Copa do Mundo de 2014 a favor das melhorias na saúde e educação. Após a Copa realizada e considerada um sucesso, tivemos as eleições de 2014, elegendo presidentes e governadores além dos cargos legislativos, estaduais e nacionais. Com 3 candidatos com grandes chances de chegar ao segundo turno, acabou este sendo disputado por Aécio e Dilma. Dilma, que no final acabou sendo eleita com os já famosos 54 milhões de votos, que não dão os famosos 50% mais 1 dos votos totais devido aos votos brancos e nulos. Após a sua eleição e a posse de Dilma, acabou tendo uma série de manifestações contra o seu governo, com os famosos panelaços, e acabou tendo aberto um processo de impeachment levado a sério pelos membros das casas legislativas, que acabou por culminar em um dia mais vergonhoso da história do legislativo brasileiro. Ao fim, a Dilma acabou sendo retirada do cargo pelas pedaladas fiscais, que na época não haviam sido julgadas pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, órgão responsável pelo julgamento das pedaladas. No fim, temos o atual presidente Michel Temer, da mesma chapa de Dilma, que entra no poder propondo reformas impopulares e com uma agenda de governo totalmente discrepante da ex-presidente Dilma Rousseff. Algo que chama bastante atenção pelo motivo citado há pouco. Os dois eram da mesma chapa. Tão impopular quanto Dilma, o presidente Temer sofre da população uma greve geral, algo que o PT, em seus 14 anos de governo, nunca chegou a ver. E dessa forma abrimos os microfones para os nossos convidados com a pergunta: o que concretiza uma greve geral? Então,
Eu acho que falta um pouco de entendimento ainda do trabalhador, porque a gente tem um país que tem um pensamento muito conservador em relação à questão de greve, uma questão de quem faz greve é vagabundo, quem sindicato é vagabundo, mas eu acredito que o trabalhador, né, o brasileiro, ele tem que entender nesse momento que ele está perdendo direitos. A gente começou, né, com essa questão do impeachment, alguns acharam melhorar, outros acharam que já ia piorar mesmo, só que acabou piorando e agora a gente chegou no auge de medidas serem aprovadas uma atrás da outra, sem o povo ter participação sobre essas medidas, e a gente está perdendo vários direitos, e o trabalhador ele tem que acordar que não existe bandeira de partido, sindicato, de nada. Se ele não pegar e não parar junto com essas manifestações, ele vai acabar perdendo os direitos, e depois como é que a gente vai ter esses direitos de novo, né? A gente não tem essa garantia. Então, assim como a gente está fazendo 100 anos, esse ano da maior greve geral que aconteceu no país, a gente deve se inspirar nesses movimentos onde as pessoas elas não tinham medo de perder seus postos de trabalho, elas não tinham medo, elas pensavam nas gerações futuras e nas gerações que estavam vivendo naquele momento, nos direitos de todos. Então, o trabalhador ele tem que pensar melhor em momento no que é melhor para o todo, né? Então, acho que isso que precisa para concretizar o nosso movimento de uma greve geral. Ô Couto, eu queria aproveitar, então, um pouco do que a Sami falou, com relação a essa questão de o que é preciso para uma greve, com relação ao que ela lembrou do aniversário, né, da primeira geral, por assim dizer, no país. Antes de tudo, eu queria só salientar o grande serviço, trabalho que as mídias vêm produzindo no que se refere, por exemplo, na desconstrução da força desse ato. Sem querer envolver ideologias nem nada mais, mas a greve por si só é um ato que é seguro, sim, ao trabalhador, só que ele vem perder essa força justamente por conta do trabalho de serviço que é realizado pelas mídias, leia-se aí da Rede Globo e até mesmo em algumas mídias sociais, e isso meio que vem minando ao longo dos últimos momentos, até ontem, o que realmente seria importante e o que deveria ter sido considerado a data de ontem. Se foi apresentado deveras nas mídias o aspecto negativo do movimento, deveras construído as razões, as justificativas. Dessa forma, eu acho que para a própria geração de agora, que talvez não tenha vivenciado tantas lutas, esse tipo de coisa chega, mas chega sem aquele peso, sem aquela importância. E, evidentemente, também não ganha a adesão devida. Uma primeira impressão que me chamou bastante atenção. Eu achei interessante a Samira ter lembrado dessa questão do aniversário dos 100 anos, porque é uma coisa que, em termos de história, e eu estou falando de uma disciplina que nos últimos dias, nos últimos meses, já meio que vem perdendo a sua força, até porque já não é tão... não tem mais aquele caráter de importância, a própria disciplina de história, e aí essas gerações, a geração atual, na verdade, agora, ela, além de não compreender o percurso que o trabalhador brasileiro vem decorrendo do século passado até agora, ela também não compreende e não apreende também a grande importância do movimento. E aí, voltando àquela sua questão do que é preciso se concretize uma greve geral, é a participação, é também o envolvimento de todo o povo brasileiro. Isso, evidentemente, isso ficou claro. Acho que todo mundo que acompanha um pouquinho na televisão ou até nas mídias sociais viu que foi alguns focos de movimentos um tanto isolados, pelo menos aqui no Espírito Santo, mas em outras regiões, em outros estados da região sudeste, por exemplo, a gente já viu que foi um cenário diferente, principalmente no Nordeste. E talvez algum dos contatos também vai trazer mais informações com relação a isso. Mas eu acho que no primeiro momento é
é aquela impressão de esvaziamento da importância do que seria uma greve geral. Greve geral, para essa geração agora, ou até mesmo para alguns que são daquela geração que atravessou conquistas pós-diretas já até agora, virou sinônimo de baderna. Eu pegando esse caso que vocês estão falando, realmente eu entendo, eu vejo que greve geral, ela deveria ser uma ideia onde todos sem tirarem por ninguém, deveriam entrar com a ideia fixa de fazer uma mudança, fazer uma diferença, realmente colocar o governo a pró do trabalhador e não o contrário que acontece hoje. Eu sou totalmente a desfavor de qualquer dos dois governos, desse governo atual e do governo antigo. Eu não apoio nenhum dos dois, mas eu vi a Samira falando que o pessoal é contra a CLT, é contra o negócio. As pessoas não, até pelo menos o que eu vejo, pelo meu lado, as pessoas não seriam contra a CLT, as pessoas são o que a CLT se transformou, o que algumas pessoas colocaram na mente da juventude hoje, dessa nova juventude, que hoje você tem que ser apartidário. E quando existiu as diretas já, as pessoas, os jovens daquela época não eram apartidários a nenhum governo, a nenhum partido. E eu vejo que hoje essas greves que estão acontecendo mais após o governo, após o impeachment, elas não têm força porque, infelizmente, a mídia, isso ajuda também, a mídia, quando ela quer menosprezar algo, e ela ajuda, ela coloca como baderna. Então, ontem mesmo, e eu fiquei olhando para vir participar hoje, para ter ideias hoje, ontem mesmo, se você procurar no Twitter, você via sempre 4 ou 5 vídeos de queimadas de pneu, destruição ao patrimônio público que a gente paga, e eu acho que, tipo assim, isso tira o foco, tira o poder de uma greve. Então, fica colocado como isso não é greve, isso realmente vagabundagem, porque se o cara quer fazer greve, tem que ser uma greve coesa, tem que ser uma greve realmente que chame as pessoas e não afaste. Hoje as greves estão assim, as manifestações, né, no caso, elas estão mais afastando as pessoas, e hoje as pessoas são muito intolerantes. As pessoas, o que a gente vê é muita briguinha de coxinha versus petralha, e não tem mais aquela união de falar que todo mundo tá na merda, independente de qual lado você seja. Eu acho que esse é o ponto de fazer um protesto que, infelizmente, o brasileiro ele não sabe mais como que se faz um protesto. Não sabia nem quando fez o impeachment, porque tinha muita gente com camisa da seleção e é meio contraditório, né? Pelos casos que aconteceram depois, de denúncias. E eu vejo muito assim, as pessoas elas não têm mais noção do que é chamar as pessoas para a rua para lutar por algo. Talvez a questão, quando a gente começa a falar de chamar as pessoas para a rua e ter toda essa questão, talvez lembrar também das manifestações que ocorreram antes, porque estamos falando de uma manifestação de 4 anos atrás, que eu citei ainda há pouco, de 2013, que hoje a gente tem como um símbolo das manifestações de 2013 e que as pessoas acreditam hoje. Eu não estou falando das manifestações diretas já que tem dos anos 80, que tem 30 anos. Eu estou falando de uma manifestação de 4 anos atrás. A pessoa acredita que o grande símbolo das manifestações de 2013 foi pacífico. E não foi. Eu conheço história de gente que ficou preso em prédio porque a polícia cercou nessa manifestação que deu 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Então será que também falta um pouco de memória? Sem dúvida, falta um pouquinho de compreensão das pessoas, né? Também eu vi casos quando teve esse fervor pelo impeachment, saía não nos grandes jornais, não nas grandes mídias, mas saía sempre uma confusãozinha, alguém que ia. E realmente existe baderneiro dos dois lados, mas falta um pouco o pessoal
pegar um pouco mais do espírito do Direta Já, porque o Direta Já não era uma minoria, não era o pessoal do lado esquerdo, do lado direito, era todo mundo, porque todo mundo entendeu que estava indo pra merda. Só que hoje em dia não é assim, hoje em dia cada um defende o seu. Tá muito dividido em partido hoje, eu acho, as manifestações. As pessoas pensam que é o partido, como que eu posso dizer, manifestação de esquerda, manifestação de direita, não tem manifestação de um todo, assim, isso que eu acho. Eu queria aproveitar e pegar um pouco disso que o Wesley colocou com relação à polarização. Essa polarização, eu acho que ela é o grande culpada, por exemplo, nesse esvaziamento, tanto do sentimento do que é greve e do que a gente viu ontem, por exemplo. E realmente, se a gente fizer um apanhado de vídeos, ou até mesmo ter oportunidade de acompanhar qualquer coisa na televisão, a gente viu que realmente ou era um gato pingado ali fazendo alguma baderna por si só, mas eu queria lançar inclusive até essa questão, eu acho que tem tudo a ver com o tema. Será que a polarização ela realmente é a grande culpada para esse esvaziamento com relação ao que seria a greve, a importância de se lutar por alguma coisa, independente de qual classe, de se arregimentar de uma forma coesa e organizada? E essa polarização, se realmente ela é a culpada, como que isso aconteceu? Olha, eu vou ser o chato do algoritmo, né? Pois é, porque pra mim o grande culpado de você não saber mais conversar com outra pessoa é o algoritmo. Porque no algoritmo, se você não briga com ele pra ele te mostrar uma opinião oposta, ele vai fazer questão de te mostrar uma opinião igual à sua. Depois de você ficar naquele banho-maria ali de opiniões iguais à sua, chega um momento que a água ferve e você não sabe mais o que fazer. Quando você começa a água ferver, seria as opiniões opostas à sua. Ela vem, você começa a se sentir incomodado e você não consegue sair do forno depois para debater de forma séria. Você quer dizer... Pegando um pouquinho o gancho que vocês falaram, primeira coisa, eu acho que a palavra baderneiro é uma coisa forte. Na verdade, o povo brasileiro é muito acomodado. Se a gente for olhar as manifestações que acontecem em países que a gente tem como referência de modelo econômico e político, a gente tem lá na União Europeia a França, Espanha, assim, acontecendo manifestações, o pessoal vai pra porrada, hein? Eles lutam pelo direito deles com unhas e dentes. Então eu acho que parte de acontecer algum incidente violento, ele faz parte do movimento, infelizmente. Porque senão, se a gente olha o movimento do pessoal que vai da CBF, fica fazendo dancinha, realmente é um movimento muito pacífico, mas pro bem de todos, não sei, não tô dizendo que a gente tem que sair na rua quebrando tudo e, enfim, ferindo a todos, mas a gente precisa agitar um pouco mais esse movimento, a gente precisa lutar com unhas e dentes, porque a gente às vezes não enxerga a gravidade acontecendo. Em relação à polarização, desde que veio esse impeachment, está sendo vendido pra gente dois lados, a gente tem que escolher um deles. Mas, na verdade, a gente tem que lutar por uma reforma política e não escolher um lado. Na verdade, a gente tem que ver outros lados surgindo e que esses lados beneficiem, né, o maior interessado, que é o povo, e não os empresários da nossa dita burguesia. Verdade, acho que desde essa ideia do impeachment está tudo dividido em dois lados. Eu queria pegar um pouco, Sami, você comentou com relação a essa questão dos baderneiros. Eu queria explorar um pouco mais essa questão. Assim, eu acho que é preciso a gente colocar tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos também. E com relação a essa questão da baderna, por exemplo, a gente viu isso aí, acho que para todo mundo. Ontem, por exemplo, as ações, as articulações, entre aspas, tá, gente? Muitas aspas. As ações e articulações que aconteceram ontem, por exemplo, ou assim, de uma forma totalmente isoladas, e 100% das vezes desorganizadas, porque a gente entende que já existe esse esvaziamento moral com relação a um movimento, seja qual for. A gente viu pessoas que, por exemplo, tentaram atravessar aqueles bloqueios e, claro, acabaram tendo um acidente.
atropelando, batendo. Isso também motivado justamente pelo esvaziamento moral que você qualquer tipo de movimento aqui. E se fala em greve, você está automaticamente associando à esquerda. Isso é um sentimento que já está meio que automatizado. Não sei se todo mundo concorda com isso. Concordo. Tu discordo. Ok. Apesar de greve ser algo assim, não é de esquerda de direita, não existe isso. Depende. Quando a gente pensa que a gente tem uma esquerda que ela é um pouco mais aberta o pensamento em prol do povo, e a gente tem uma direita mais conservadora em prol dos empresários, a gente começa a ver uma distinção. Eu não estou dizendo que quem é de esquerda, tem que todo mundo. Só que as pessoas têm que pensar que o sindicato ele vem dessa base de esquerda. E quem melhor que o sindicato, de certa forma, que recebe contribuição do trabalhador para bancar esses movimentos? Então, de certa forma, é malquice, porque as pessoas às vezes não pensam assim, de uma forma mais ampla. Não estou dizendo que só o sindicato que tem que ir para a rua, o povo também tem que ir, mas enfim, minha opinião. Samir, então eu vou para um outro ponto, né? Uma das reformas que o governo está tentando fazer, né, para o trabalhador é exatamente tirar a contribuição dos sindicatos. Muita gente põe o tema como isso vai falir os sindicatos, isso vai fazer com que eles não produzam, etc, etc, etc. Mas a minha questão é, muitas dessas vezes quem decide o sindicato do trabalhador é o empregado. Isso não seria um pouco absurdo, porque nem sempre o sindicato vai representar o trabalhador, exatamente porque o trabalhador não pode escolher seu próprio sindicato. Então não seria melhor que acabasse essa contribuição obrigatória para o sindicato decidida pelo empregador e deixar que o empregado fosse, por livre e espontânea vontade, até o sindicato que realmente o representa? Porque se o sindicato o representa, o trabalhador vai correr atrás dele. Sim, então, primeira coisa, a contribuição sindical ela é obrigatória uma vez ao ano. Então, assim, não é um valor tão exorbitante. Você contribui todos os meses se você quiser. Então, se você não quiser fazer parte daquele sindicato, você não faz. Em relação a escolher o sindicato, sim, se isso fosse possível, se a reforma ela coubesse isso, interessante sim, mas eu não falir sindicato, porque geralmente quem quer estar afiliado porque quer. Um mês só de contribuição anual, eu não acredito que seja uma coisa tão representativa. É um dia do ano, que pelo que eu li, né? Isso, não é obrigatório todos os meses. Sim. Mas aí, Sami, eu acho que isso aí abre, por exemplo, uma outra problemática. A grande maioria dos empregados, por exemplo, como até o Couto, a maioria não tem muita escolha, a não ser filiar-se àquele que já estaria estabelecido como o sindicato que representa a sua categoria. Isso é um ponto. Mas vamos supor que o trabalhador ele tivesse, então, essa liberdade, que é o que está sendo proposto agora, essa liberdade de se escolher uma instituição que realmente represente os anseios da sua categoria, eu acho que culturalmente o empregado não tem esse apanhado, ele não tem essa instrução para buscar sozinho. O que eu quero dizer? Então qual seria a solução? Acabar com o sindicato? Não, de forma da mesma forma que ele surgiu para atender uma necessidade de uma categoria, por outro lado, para ele surgir ele surgiria da mesma forma com os franceses e culturalmente aqui no Brasil. Eu vou tentar usar aqui como parâmetro mesmo, mas vou entrar nessa esfera e vou sair rapidamente, a própria questão das religiões, da igreja. Porque uma igreja acontece todo dia, basta que alguém estale os dedos. Eu não sei se seria tão fácil assim para o empregado sair de uma e aí contar com uma nova. Eu acho uma questão muito complicada. Eu sei que hoje a gente tem muitos sindicatos, até mais do que deveria. 15 mil. E a gente sabe muito bem que não é nada mais, nada menos que o braço do empregador. Dali justamente para agir como um mediador e nada mais. Então, assim, eu realmente fico numa
expectativa do que vai acontecer nos tempos, porque a gente sabe que o sindicato ele não é 100% efetivo, mas assim, a ausência também de qualquer tipo de guarnição para o empregado é um outro problema. O que você acha disso, Sam? É complexo assim, essa questão sindical, porque, enfim, grande parte dos sindicatos são feitos pelos trabalhadores da categoria. Até que ponto eles estão com o patrão e até que ponto eles estão com os empregados é difícil de saber, né? Enfim, realmente é uma questão bem complexa. Uma resposta definitiva saberia te dar. Infelizmente, eu acho que não tem como ter uma resposta definitiva por hora, só acontecendo mesmo para saber. Mas o problema da reforma ele é fechado, né? Se a gente tivesse essa qualidade, se fosse bom, a gente tem muitas outras coisas ruins junto nesse mesmo pacote. Para começar, que você não consegue mais ter tempo para comer, você não consegue mais ter seus 30 dias integrais de férias, ou seja, no final das contas, tudo vai variar com o interesse do seu empregador. Então, o sindicato seria só um ponto, porque perder esses direitos, até mesmo de posto decente, já é para mim uma coisa que é ridícula. Não, entendi, mas só como ponto de referência. O trabalhador ele continua ainda com seus 30 dias. O caso é que ele só não goza deles, assim, de uma forma como a gente costuma... Na verdade, essa questão já até existe. O empregador, ele mesmo já até negocia com o empregado que forma que vai ser feito isso. Não tem mais essa acordagem. Simplesmente vai chegar lá no dia dele e o empregador já vai, olha, você vai gozar suas férias 10 dias nesse mês, mais outros 10 dias outro, e, enfim, ele não perde os 30 dias, mas já não tem mais, tradicionalmente, o famoso período de férias que atualmente a gente já conhece. Bom, e aí sim, na verdade, hoje... pode falar. Complete, por favor. Ok. Enfim, hoje, de acordo com a CLT, ele pode o trabalhador escolher se ele quer trabalhar tirar os 30 dias de férias, né? Com a reforma, ele não vai poder escolher isso. De acordo, vai ser um acordo com o trabalhador, com o empregado, né? Com o empresário, na verdade. Só que a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Sempre a vontade do empresário vai prevalecer, ele não vai conseguir tirar mais 30 dias, né, direto, vai tirar em parcelas. Tá certo. E aí a gente deixa essa discussão para um outro programa, né? Falando aí sobre a greve geral, a gente continua nisso uma outra oportunidade. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do CultoCast de hoje. E para passar para o próximo bloco, eu convoco um dos caras que cantou praticamente a sua vida. Eu chamo o Belchior cantando Como Nossos Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa. Bom, o CultoCast continua, você ouviu o Belchior com Como Nossos Pais, e nesse bloco a gente vai continuar falando sobre as reformas lá de Brasília, começando com as reformas do presidente Temer, que vêm sendo conduzidas, e a minha pergunta é: o problema são as reformas ou a forma com que elas estão sendo conduzidas? Com certeza a forma como elas estão sendo conduzidas, né? A gente até ouviu essa semana falar que reformas vão ser decididas no Congresso sem participação popular. Ou seja, as reformas são pra gente, impostos, e a gente não pode participar do que está acontecendo. É interessante. A gente nunca participa, né? Só Estatuto de Desarmamento, a última vez que a gente participou. Essa questão aí que até que levantou, o João tá até certo. Eu não lembro da última vez que a população participou de alguma reforma política, tirando o desarmamento. Todo o resto é decidido pelo governo, e a gente acata de cabeça baixa. Eu não cheguei a ver, eu não lembro, no caso, de uma reforma em prol ou contra o trabalhador, e a população teve o direito de dar uma opinião. Eu acho que tá mais ativo a fazer isso, mas faz um pouco errado. Na verdade, teve uma
relação à educação, em que é aberto no site do MEC a participação de professores e alunos, onde eles dariam sua opinião, e depois o Ministério da Educação juntaria esse material, daria uma proposta de documento e seria levado de novo a essas pessoas para ver qual seria a concordância em relação a esse documento. Então, assim, existe a possibilidade. Só que depois, inclusive, do impeachment, esse documento ele foi derrubado e agora a gente não vai ter mais opção, enfim, de votá-lo. Mas, enfim, é só um exemplo. Do ensino médio? Ensino médio. Ah, sim. Ou seja, eu tava lá, né, mas ninguém deu bola, né? Tem aquelas votações no site do Senado, no site da Câmara também, que o povo vota. Pois é, mas aí eu vou colocar um outro problema. Será que essa votação é ouvida pela população? Por quê? É ouvida pela população não, mas ouvida pelos congressistas? Porque no caso do início dessa reforma da Previdência, que agora sim já está estabelecido os 105, 95, né, que você tem que somar da sua aposentadoria, isso já foi devidamente aprovado, no site a grande maioria era contra. E mesmo assim, a proposta foi aprovada. Então também não adianta muita coisa ter essa votação no site do Senado. Ela é só para fingir que eles estão ouvindo a gente. Não adianta só ter se o Senado não vai realmente ouvir o que é colocado ali. Tudo bem que é uma coisa de sim ou não, mas se boa parte dizendo que é contra, o mínimo que ele tem que fazer é cancelar aquela proposta e pensar numa outra que a população também apoie, ou explicar à população o motivo pelos quais eles estão fazendo e abrir uma nova votação para ver se realmente a população concorda depois dos argumentos dados pelo governo. Agora, com um presidente que, apesar de ter sido eleito, que é da mesma chapa da Dilma, está lá, não é reconhecido como verdadeiro presidente por boa parte da população. Não sei se é a maioria ou não, mas é uma parte representativa dessa população. E esse mesmo presidente, quando questionado se como que ele vai aprovar propostas sendo um presidente tão impopular, ele vira e responde, abre aspas, essas medidas, eu sendo impopular, contribui para que eu aprove as medidas impopulares, fecha aspas. Não acaba significando que realmente, como a Samira falou, o presidente não tem a menor ligação com o seu próprio povo, ou seja, eu tô nem aí pro meu povo, que eu sou tão impopular para aprovar medidas impopulares, e isso só me ajuda a fazer com que eu faça a aprovação de medidas que a população não concorda. Exato, ele fica parecendo assim uma analogia de uma mãe quando dá um remédio amargo pro filho, falando que ele é para ele ficar bem, ele engolir a seco que vai ficar tudo certo. São essas reformas, elas guiadas com uma medida assim, não, elas são rígidas por hora, porque senão vai quebrar, mas no final das contas vai ser bom para todo mundo. E, enfim, então eu necessito vocês participarem, que eu sei o que é bom para vocês. Tá nesse ritmo. Será que o problema também, para essas reformas serem tão impopulares, seja o governo que está propondo? Eu creio mais que é por causa pelo ponto que chegou, né? Porque a gente já tinha um governo anterior que grande parte já não gostava, e por causa da crise mesmo, parece que foi se arrastando, e parece que o governo não resolvia, aí teve o impeachment, entrou esse governo que ele não melhorou, mas ele também não deixou muito pior, mas existem coisas como esses próprios decretos do governo que deixam a população ainda mais puta da vida, né? A gente colocando assim. E isso atrapalhou muito. E, por um lado, é revoltante você saber que o governo não discuta, que você não tem palavra sobre as coisas que vão acontecer, porque, querendo ou não, não atinge ninguém que é político. Os políticos, eles vão ficar tranquilos. Isso a gente vai pegar a população, e a população, eu acho que independente de ser esquerda ou direita, ela já está esgotada. Eu acho que isso complica mais para o governo, e para os próximos governos que virão, vai ter uma relação entre povo e governo
numa corda bamba. Qualquer coisinha que for mudada, ainda mais, vai ser motivos de revolta. Igual a Samira falou, que lá no leste europeu o pessoal sai na porrada. O meu medo é que isso ocorra aqui, que a gente tenha que bater de frente com o governo de uma forma mais violenta. Cara, isso que o Wesley falou, eu acho, principalmente a questão desse afastamento dos políticos, até mesmo porque agora tudo que vem, digamos, de Brasília já não reverbera muito bem mais no povo. O povo está tendo esse afastamento com relação a esses interesses. Eu acho isso importante porque, agora, aos eventos de ontem, por exemplo, qual foi o feedback que o povo teve disso? Só o transtorno, né, do bloqueio ao acesso às vias, o trabalho que o povo que queria e tal, mas você não teve nada mais significativo do que isso. Eu acho que, infelizmente, muito infelizmente, eu vou deixar bem claro que eu não sou contrário à greve, mas muito infelizmente, eu acho que foi um tiro no pé. Eu acho que o que aconteceu ontem, os eventos de ontem, só corroboraram por um cenário, como bem o Wesley colocou, que pode vir beirar realmente a um cenário de uma ação que vai gerar violência. Porque o povo já não suporta e não quer mais saber disso, não quer mais se envolver. Se ele não quer se regimentar com relação aos interesses dele, ele vai buscar um outro caminho para tentar atender a insatisfação. Cara, uma guerra civil, eu acho que talvez não estou querendo chegar nesse ponto de guerra civil. Acho que não. Mas, cara, mas sei lá, eu sei que aqui não são os Estados Unidos. Que lá, eu acho que o maior inimigo dos Estados Unidos não é ninguém lá do Oriente Médio, mas são eles mesmos. Pelos estados serem tão independentes, para gerar uma insatisfação geral e criar uma guerra civil, não custa muito. Mas aqui, na verdade, o nosso problema é mais o esvaziamento com relação àquele sentimento de querer se envolver nos interesses políticos para do povo brasileiro. Então, eu acho que pode sim gerar um cenário, não sei, eu diria até mesmo de, sei lá, será que eu tô exagerando demais? Falar uma certa anarquia, Couto? Não acho não. Inclusive, eu tenho medo ainda um pouco maior. Nessa semana, o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, deu uma entrevista na rádio CBN, disponível no site, vou deixar o link no post. Ele, durante essa entrevista, ele defendeu uma nova Constituição para o país para resolver os problemas, não só das reformas do governo, mas também algumas coisas que a população vem pedindo. Eu tenho o maior medo, e aí que pode vir a gerar guerra civil, se for proposta realmente uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição do Brasil mudou várias vezes, né? E os Estados Unidos estão lá até hoje. Guardadas as proporções, de certa forma, bem de certa forma. Mas, cara, é preocupante sim. Porque, voltando de novo, afinal, esse é o tema do episódio de hoje, que é a greve que aconteceu. Cara, tá na boca de todo mundo, falando que não foi nada mais, nada menos que um contratempo, que foi um aborrecimento. E aí que está. Aí eu pergunto para vocês, com relação ao que aconteceu ontem, foi um tiro no pé. Eu acho que ficou bem nítido, foi um tiro no pé e não surtiu qualquer tipo de efeito mesmo, e acho que não surtiria, até porque não tinha o envolvimento das massas aí. Mas aí nesse caso, da onde ia partir então um trabalho, uma chamada do povo brasileiro com relação aos interesses dele como cidadão nesse e no próximo, que Deus me livre, não sei o que vai ser 2018. Eu não consigo nem rascunhar. Mas a quem seria então, delegado, então, uma certa responsabilidade dessa chamada do povo novamente aos interesses políticos?
em relação a ser um tiro no pé, eu não sei se é um tiro no pé, não. Para pensar, a mídia brasileira está vendendo como se fosse algo que não deu em nada. Mas as mídias internacionais tratam como se o nosso povo estivesse acordando e estivesse levantando sua insatisfação contra o governo. Então a gente tem que tomar esse cuidado com que a mídia trabalhe na cabeça das pessoas. A mídia, infelizmente, nossa, é comprada e funciona em prol dos empresários. Então ela tenta acalmar essa população que estava em cima do muro de está certo, não está certo, de falar assim, ó, tá vendo, isso aqui não vai, isso aqui tá errado, isso aqui foi um ato de baderneiro, isso aqui foi um ato de vagabundo, de quem não quer trabalhar. Mas na verdade a greve ela serve para balançar, ela serve para mostrar para o empresário que, olha só, a gente pega e vai parar e vai fazer você ganhar menos hoje, então você cobra lá do governo outras medidas, olha só, a gente está mostrando nossa cara. Então, de certa forma, é isso, ela serve para algum, assim, infelizmente, a gente acha a população que ela fica em cima do muro de não saber o que está certo e o que está errado, fica assim, certo, porque está lutando pelos nossos direitos, mas errado porque é um bando de baderneiro anarquista comunista, é sempre as palavras que estão juntas, então o povo não sabe o que fazer, aí vem a mídia e detona, dizendo que não deu em nada, foi só inconveniente, fecharam algumas vias, mas deu tudo certo. Aqui no nosso estado, infelizmente, o movimento foi muito pequeno, mas você olha aí no Nordeste, São Paulo, Rio, o movimento foi enorme. Então, assim, eu acho que pensa um pouquinho do povo em saber escolher um lado e, infelizmente, bem historicamente, de uma educação política nossa que é deficitária. E aí eu vou perguntar para o Wesley o seguinte ponto. Com essa diferença da mídia nacional com a mídia internacional, né? A mídia internacional até colocando que deu certo, e a mídia internacional dizendo que deu certo, que é o Brasil acordando, a mídia nacional falando que não aconteceu isso tudo. A minha pergunta para você é a seguinte: se realmente deu errado, como a mídia nacional está colocando, por que o governo conseguiu uma liminar que pagasse por sindicato 900 e uns quebrados R$1.000 por sindicato em caso de paralisação no dia 28? Por que se conseguiu uma liminar para que 100%, ou seja, toda a frota de transporte público permanecesse na rua, proibindo inclusive o direito de greve parcial dos trabalhadores? Será que deu tão errado assim para ele precisar desse trabalho todo antes da greve? Igual, como é que eu posso explicar, Couto? O governo, ele tem noção, e isso ninguém pode negar, o Temer, junto com os ministros dele, todos os parlamentares, eles têm noção de que, vamos colocar assim, a esquerda, ela tá querendo de todo jeito difamar esse governo. Não é o governo certo, na verdade ela é bem errado, é um governo que não apoia nem direita nem esquerda, ele vê o interesse dele, mas eu não acho que deu totalmente errado, mas eu também não vejo que deu certo. Me preocupa um pouco, igual a Samira, ela pega e comenta que a mídia lá fora falou bem, que o povo está acordando. Samira, o pessoal fala lá fora isso, em 2000, nas primeiras greves do impeachment, o pessoal falava bem, só que aí depois eles entenderam o contexto político, viram a realidade que estava acontecendo, a crise que a gente estava, alguns criticaram, outros apoiaram, e a mídia aqui no Brasil, isso sempre foi, desde a época de ditadura até hoje, ela sempre é comprada para um lado ou para o outro. E é isso que eu fico preocupado, porque o governo sabe mexer com isso. O governo que está no poder, ele sabe como ludibriar isso. Então, ele já tinha ciência que ele queria fazer essa greve realmente parecer inútil. E para muita gente, e você pode ver muita gente que estava indo trabalhar, estava indo de carro, vendo isso, pequenas manifestações, pequenas pessoas, as pessoas, elas, não só a mídia, mas elas mesmas, elas têm a ideia que as pessoas só querem atrapalhar, que elas não estão ali para lutar, que elas não estão ali para defender, que é o meu também. Eu não gosto, eu acho ridículo essas novas leis, mas eu também não apoio esse tipo de manifestação, porque
eu entendo que o direito de ir e vir, o direito de cada um ter uma opinião, tem que prevalecer. Só que hoje em dia, o governo, respondendo a pergunta do Couto, o governo ele já é ciente disso, ele sabe que qualquer fagulhinha, qualquer coisa que ele jogar, vai ter um lado mais pesado para quem faz manifestação. Infelizmente, está tendo um lado mais pesado de estereotipo, de falando que esse povo que está fazendo, o pessoal que é dominante, o pessoal da esquerda que faz esse tipo de manifestação, é um pessoal socialista, é um pessoal que quer o socialismo, aí fica aquelas brincadeiras, onde que o socialismo deu certo? Só nos livros. Então o governo ele entende isso, e ele trabalha, e isso que é o problema, as pessoas estão ajudando o governo a se manter, porque quanto mais pessoas contra o governo, mais pessoas, e o governo difamando esse tipo de manifestação, mais as pessoas que estão em cima do muro vão ir para o outro lado, vão ir para o lado da direita, vão ir para o lado conservador. E eu também não gosto, eu me considero um cara liberal, de direita, mas eu entendo que o governo também, ele tá fazendo a mesma coisa que o governo antigo. Ele tá manipulando as pessoas a achar que, olha, esse lado que tá fazendo manifestação, esse lado é o lado baderneiro, é o cara que não quer nada, que só quer atrapalhar. E isso avacalha não só eu, mas avacalha todo mundo. Porque a gente, e eu volto a repetir, é chato, mas tem que ficar bem claro para os ouvintes. Todo mundo tá na mesma panela. Todo mundo tá se ferrando. Se a gente não entrar em um acordo, ver que a gente tá na mesma frigideira se assando, vai ficar essa briga, vai ficar isso aí. E vai vir entrar governo, fica essas. E eu espero que não, mas fica essas coisas. Bolsonaro 2018, Lula 2018. Gente, isso é um absurdo. As pessoas hoje em dia mais torcem para políticos do que se preocupam com quem vai assumir, quem que vai governar, quais são os projetos que o cara... Hoje as pessoas acham que política é futebol. É isso que tá virando. Time Bolsonaro, time Lula, time Maria do Rosário, time João Félix, e por aí vai. E isso não é futebol. Política não pode ser tratada assim. E a mídia, por mais que ela seja culpada, o mais culpado de todos, infelizmente, ainda é o povo. É o povo que se ilude com tudo o que acontece, com as coisas que o governo faz. O governo, ele sabe manipular isso. E vai continuar a mídia assim. E aí, Wesley, eu faço uma pergunta para você. Se vem propondo no Brasil há alguns anos uma lei de e-mails, né, que já foi colocada na Argentina, nos Estados Unidos, por exemplo. A lei de e-mails faz com que um grupo de comunicação só consiga deter, aqui no Brasil, acho que é 35% do total das mídias no país. Isso não contribuiria não só ao governo ter que distribuir melhor a sua venda de e-mail, a sua compra de publicidade, faz com que o próprio mercado publicitário invista em outras emissoras que não são uma única, que detém 85% de todo o mercado publicitário na TV no país. Será que isso não faz com que o mercado publicitário comece a investir em outras emissoras de televisão? Elas começam a tomar mais liberdade, ser menos dependentes do governo e ter uma possibilidade de alguma forma, fazer alguma oposição àquele governo? É complicado. Como que eu posso responder, Couto? É complicado dizer se isso vai ser ruim ou bom, ou se qual é o lado, se existe um lado positivo disso. É complicado. Eu abro até para os outros, se quiserem responder, porque eu não sei como vou te responder isso, cara, porque não que eu tenho hoje de mídia é bem ruim. É bem ruim. Hoje, ainda mais que o acesso nosso, o acesso das pessoas que são mais novas que eu tem é gigantesco. Então, preocupa, porque às vezes o quanto que o governo não vai intervir nisso aí, o quanto que não vai virar querendo ou não, virar uma
uma pauta escrita. Alguém do governo chega, olha, vocês só podem fazer até esse ponto. Vocês só podem zoar até esse ponto. Tem o vídeo no YouTube, se os ouvintes quiserem até pegar e ver, é de um canal chamado Mamãe Falei, que o cara faz um humorista do antigo Cacete Planeta. É só esse vídeo, gente, não vejo os outros. Mas e ele conversa na universidade. Isso, ele conversa. Não, mas não é esse da universidade. Ele conversando com o rapaz do Cacete Planeta, eu esqueci o nome dele agora, e ele explica como é que era na década dos anos 90, como é que era, que eles faziam um roteiro pra zoar o governo. E a Globo falava, ok, beleza. Quando começou a entrar um novo governo, que foi o governo PT, já não podia, já era pautado. Ó, tem isso aqui que a gente vai fazer zoação com o Lula. Não pode, o pessoal lá não deixa. Então, tipo assim, a mídia ela tem o poder de influenciar, mas ela também tem o poder de manipular as coisas. Eu não sei até que ponto o ruim que a gente vai chegar de uma hora que a mídia vai falar abertamente que é pra gente apoiar tal pessoa, tal governo, porque o governo é bom e a gente vai ser tipo a Matrix da vida. A gente vai obedecer a um sistema que não vai ter escapatória. E eu fico muito preocupado com isso. Isso que o Wesley tá falando tão distante assim não, Couto. Fascismo. Ô Wesley, até há pouco tempo, eu acho que foi semana passada mesmo, o próprio SBT ele começou a veicular várias dessas sentenças que agora estão sendo, vou chamar de sentenças, essas sentenças aí que estão dentro dessa reforma, de forma positiva, dentro da produção do SBT. O próprio Temer, ele mesmo, e acho que não falta muito para isso, daqui a pouco ele vai lá no SBT, vai agendar um horário especial na programação do Silvio Santos e também vai fazer um pronunciamento também. O próprio Silvio Santos e a emissora dele também agora já estão engajados durante toda a programação deles de salientar sempre de forma positiva, reforçando melhor do que Jequiti, pelas ações lá da Jequiti, de forma positiva as últimas ações do governo. Como já existia há muito tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, quando essa acabou virando SBT, mas tinha a Semana do Presidente, que era uma sketch bem rápida, que o SBT também apresentava, com várias considerações que na época o próprio Sarney estava fazendo e tudo mais. Então eu não acho que é uma acho tão distante assim não. Eu falo até mesmo com Wesley, eu acho. E ficam também bastante preocupados. É complicado. Eu queria ter uma outra perspectiva. Pode não acontecer, mas eu vejo uma bem terrível 2018 para frente, não em questão de econômica, esses negócios, porque o Brasil vai se reerguer nesse ponto, ele vai voltar a se estabilizar. A gente nunca foi uma grande potência, eu acredito que a gente nunca vai ser, porque todo o nosso passado, todo o nosso histórico mostra que a gente sempre foi o país que fica fica estável. E a gente vai voltar a isso. Mas eu acho complicado, porque ainda mais esses jovens de hoje, eles são muito influenciáveis por qualquer coisa. E eu vejo, Ricardo, eu nem vejo muito TV. Eu não tenho TV. Eu fico mais em Netflix e tal, né? Eu não gosto por causa disso, porque tudo na mídia é bem forçado as coisas. A mídia ela tem a maneira de fazer. Então você acaba iludindo as pessoas, você acaba enganando as pessoas. E eu volto a frisar, eu não sou a favor de nenhum dos governos, mas também eu não sou a favor de como eles governam, nada mesmo, né? Mas eu não sou a favor da maneira que está sendo regida as coisas. Eu acho que tende a piorar e, igual o João perguntou se a gente teria uma guerra civil,
Eu acho que não tá muito longe. Não tá muito longe, igual a Samira falou, no leste europeu o pessoal sai na porrada, sai na mão, com o policial dando tiro de bala de borracha. Aqui já acontece isso, em alguns protestos. Velho, é o tempo de uma pessoa morrer nesse protesto pra começar realmente um caos no país inteiro. Isso eu não duvido, velho. Sim, eu concordo, sim. Ninguém morreu no protesto até hoje, só? Bom, se a gente contar com o cinegrafista da Bandeirantes, morreu um. Ah, sim. Mas esse aí foi... Por parte da polícia, no caso. Esse aí também... Cara, eu acho que não, João. Eu sei que o cinegrafista foi por causa dos manifestantes, mas eu tô falando assim, a guerra civil seria por causa da polícia matar alguém ou alguém matar a polícia? Seria por quê? No caso eu acho que seria a polícia. Principalmente se for no caso o cara falar que manifestante cara limpa, que tava lá com cartaz, só protesto e for morto cruel, dizer assim. Pois é. Mas tem uma solução pra gente criar alguma maioria no Brasil pra realmente ir pra rua protestar, pra gente encerrar esse bloco? Cara, eu até lancei essa pergunta até um pouquinho antes, acho que foi no início desse mesmo bloco. Eu realmente eu somo a minha preocupação com a de muita gente, porque qual seria esse chamado então da maioria? Como se daria? Como seria feito? Porque as mídias sociais, nós temos agora, enfim, mídia aberta eu já não considero mais, mas ela influencia tanto que ela até se sobressai e até prejudica o trabalho de qualquer outro tipo de mídia formalizada. Mas eu ainda acho que talvez as mídias sociais, porque as mídias sociais me lembram muito a Primavera Árabe. E eu não sei se talvez seria aí a ordem natural para um novo começo ou para um novo chamado, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de como é que faz. A gente vai ter que... eu creio que é só trabalhando bastante a mente das pessoas. Mas isso não é fácil de fazer. Não é fácil imediato, demais, né? Não é imediato. Eu acho que tinha que ser um negócio a bem longo prazo mesmo. E quando eu digo longo prazo, não é daqui 10, 15 anos. É praticamente daqui a uns 30 anos. Que eu vejo para alguma coisa realmente a população realmente voltar igual foi no Direta Já. Bom, então é isso, a gente encerra então nosso segundo bloco e já aquele bloco de encerramento aí pra gente ver as últimas considerações aí do pessoal. E agora você segue com Chico Buarque com Apesar de Você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. E esse foi Chico Buarque com Apesar de Você. E nesse último bloco eu começo com a pergunta mais grave. A gente já perguntou da maioria no bloco passado. Se é tão difícil ter maioria, greve geral então é quase impossível, né? Cara, eu acredito que sim. Até porque ao longo do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, a gente começa a tentar desenhar algum tipo de articulação realmente traga melhoramento que seria esse arregimento, esse chamado da população para uma manifestação que seja mais digna, não que as últimas não tenham sido, mas está muito cinzento, está muito inconsistente, tem muito interesse envolvido, o que é uma pena, porque sempre no final das contas quem perde é a classe
a classe que estaria buscando a melhoria para ela. Cara, eu acho difícil tentar mensurar algo. Eu até concordo um pouco com as considerações que o Wesley fez no bloco anterior com relação à questão de um trabalho coletivo, mas um trabalho que, assim, só vai vingar alguma coisa daqui a longo prazo, né? A gente só vai ver os efeitos realmente a longo prazo. E cara, eu só faço votos que realmente comece logo isso, porque é bastante preocupante o cenário. E do próximo ano, então, eu não consigo nem rascunhar. Então, eu acredito que esses movimentos, igual a greve de ontem, ela é válida sim. Infelizmente, como a gente ainda não tem a conscientização da maior parte do povo, algumas manifestações como essa, elas vão ter que ter o bloqueio do ir e vir, poder conseguir afetar a quantidade de pessoas para que o movimento tenha força, porque se simplesmente pegar e fazer uma greve geral só com as pessoas que estavam participando, só que no estado, por exemplo, a gente não teria tido movimento nenhum, mas o funcionamento das vias públicas, ela ajuda a fortalecer esse movimento, que é menos gente chegando aos postos de trabalho, então a gente consegue ter uma maior movimentação para a greve. Mas também acredito que a conscientização da população, para poder ter maior massa frente a essas manifestações, ela vai depender, sim, de muitos anos para acontecer esse processo, ela não vai acontecer hoje por dia. Infelizmente, por hora, o jeito que o pessoal consegue que essa população acabe, de certa forma, colateralmente participando, é bloquear os acessos às vias, hein? Essa é a minha opinião. Então, para você, o movimento de ontem, de alguma forma, ele deu certo? Para mim, sim. Não olhando só para o Espírito Santo, porque, infelizmente, não sei se a coisa do nosso estado foi muito fraco, mas em outros estados isso teve muito, sim. E com certeza lá também a gente viu bloqueio de dias, enfim. Para mim, deu certo. Ricardo, e para você, o movimento de ontem deu certo? Cara, eu desde os blocos anteriores eu venho colocando que o meu fatalismo com relação ao evento de ontem. Talvez eu tenha colocado até de uma forma um pouco discordante quando eu falo, foi um tiro no pé. O que eu tento me expressar é que, infelizmente, da forma como se transcorreu, da quantidade de participantes e tudo mais, e ainda aliado a isso, a massificação da mídia denegrindo a própria natureza do movimento, e infelizmente, na ordem atual do conhecimento geral que a população tem do que é uma greve, isto é, o que eu quero dizer? Que uma greve, ela é nada mais, nada menos que um aborrecimento. Somando isso tudo, eu não vi como bastante produtivo aconteceu, pelo menos, e eu estou colocando isso a nível nacional mesmo, pelo menos com esse dia 28 agora. E realmente me causa uma estranheza tremenda. Ou se foi bastante minado desde o início em que foi sinalizado o que seria feito no dia 28 de abril, essa manifestação, e aí minado de todas as forças do tipo de televisão, todas as forças sindicais vendidas, cada uma fazendo a sua contribuição para minar o movimento, para ser isso que a gente acabou vendo, ou realmente perdeu a força, e aí sim me gera a outra preocupação, que é o extremismo e a violência. Então, assim, Couto, respondendo a sua pergunta, mais uma vez enfatizando, não sou contrário à manifestação greve, de forma, mas penso que, da forma como eu não creio que tenha sido muito efetiva, e eu acho que, no período que nós estamos agora, ajudou a aumentar mais ainda a visão negativa que a população tem com relação à greve. O que é uma pena, porque a gente vive um momento muitíssimo delicado, principalmente para o trabalhador brasileiro. Você acha que talvez se a gente pegar isso, talvez fazer um pouco mais regional, facilite talvez para que esse movimento não seja tão minado, ou que se tenha um controle um pouco melhor de uma grande mídia para aquele movimento, ou seja,
parar uma cidade, fazer uma greve geral de uma cidade num dia, seria mais fácil do que fazer uma coisa nacional num país do tamanho do nosso? Cara, é interessante a sua pergunta. Eu considero que seria interessante ver, por exemplo, aquele eixo Rio e São Paulo, não é? Um deles realmente tivesse essa conscientização. Eu acredito que não, claro que não, principalmente São Paulo, mas eu já explico por quê. Mas, claro, eu concordo que seria um ótimo referencial a nível nacional. Agora, por que eu não acho que aconteceria? É porque a gente já sabe muito bem que, principalmente, esse eixo, né, é o mais bem representado lá em Brasília. Então, isso aqui não aconteceria. Rodando aqui a mesa, pegando aqui o João. E aí, João, o movimento deu certo dessa greve geral? Deu certo porque afetou as pessoas. Eu acho que a mídia bateu na tecla do direito de ir e vir. Aí quando a pessoa está parada no meio da ponte e vê que não tem como ela sair, ela pensa, então a greve deu certo. E por último, Wesley, e aí, deu certo essa greve geral? Deu e não deu. Porque um dos pontos de vista que eu tenho é que por mais que seja uma tecla que a gente bata na tecla de ir e vir, que você tem que respeitar as pessoas, isso, ainda mais hoje, coloca na cabeça das pessoas que estão paradas no trânsito e querendo ou não, isso tá virando comum, tanto Samir e João, vocês vão entender que tá virando comum a pessoa que tá nesse negócio achar que quem tá ali fazendo aquilo, fechando via, baderna, é vagabundo. Não estou falando que a pessoa seja. Estou falando que as pessoas que estão no carro, o cara, pai de família, eles vão pensar assim. Então, tipo assim, isso tira da manifestação. Eu entendo que essa manifestação é para brigar pelo meu direito, pelos nossos direitos, mas eu não concordo como ela é feita. Eu não concordo que para você lutar por algo você tem que queimar pneus, e isso, qualquer tipo de manifestação, não é colocando direita nem esquerda aqui. Eu quero que o ouvinte entenda que, independente disso, existe os baderneiros, e esses baderneiros, infelizmente, eles vão, a mídia vai pegar esses caras que estão quebrando as coisas, colocando fogo. Eu acho que não funciona assim. Não é assim que você luta contra o governo. Não é criando ódio de outras pessoas que são contra a manifestação. Isso faz que outras pessoas, que essas pessoas que já têm um ódio, que já acham que é baderneiro, vai contar para outras, e essas outras contam para outras, e isso vai... Então, hoje eu vejo que está muito dividido, a gente está muito dividido, questão de um lado que quer, um lado que batalha, e o outro lado que acha que o pessoal que batalha é vagabundo, e isso é ruim para a manifestação. Eu acho que nesse ponto a manifestação perdeu bastante, e toda vez que acontece isso, ela perde muito, porque infelizmente as pessoas que estão desse lado ficam gritando coisas, ficam colocando políticos, e isso não tem que ser manifestação política, gente. A gente tem que entender que é manifestação do povo. Só que as pessoas que estão na manifestação ficam apoiadas em bolos da vida, em parlamentares de PSOL, né? Essas pessoas que muitas pessoas da direita, ou os próprios parlamentares da direita, tratam como pessoas muito socialistas. E isso a população vendo, isso é ruim, porque vai gerar o que eu falei, vira uma guerra de futebol, cada um torcendo para um tipo de político. E não pode ser isso. Mas pelo outro lado, certo, sim, porque coloca que essas regras que estão sendo impostas, essas novas formas que o governo está colocando de que agora eu que sou empregado, eu posso conversar direto com o meu patrão. Infelizmente, eu não tenho força para conversar com o meu patrão, porque eu entendo que se chegar lá o meu patrão e falar, olha, agora você vai receber R$500,
Ah, não aceito. Beleza. Tem 13 milhões de pessoas desempregadas, pai de família, que vai aceitar os R$500. Então, isso para mim me prejudica. E eu concordo quando tem a manifestação a isso. Eu só não concordo como ela é feita. Então, eu coloco a manifestação a um ponto. Deu certo em brigar pelos nossos direitos, mas esse brigar pelo seu direito, ao mesmo tempo você colocar na mente de uma outra pessoa que você está ali fechando a rua, que a pessoa ela vai automaticamente, hoje em dia, ela vai automaticamente pensar: vocês são vagabundos, vocês estão me atrapalhando. E isso é ruim. A gente tem que saber entrar na cabeça das pessoas de uma outra forma, chamar eles para a luta e não afastar. E é isso que eu vejo que está acontecendo. Como deveria ser feito, então? Cara, não sei, João, é muito difícil. Eu também não sei, eu tô pensando não, assim. Eu também, eu queria ter uma resposta para você e para os ouvintes. Eu queria ter uma resposta de como é que vamos chamar todo mundo, Ioni. Eu acho que até mesmo nesse bate-papo nosso aqui, que a gente está conversando, cada um aqui tem uma ideia. Você tem uma ideia, o Ricardo tem outra, a Samira tem outra. Igual eu falei, eu sou um cara eu sou um liberal de direita, e eu sou liberal de direita e tenho ideias que são tanto de direita quanto de esquerda, mas eu quero pegar essas ideias e tentar unir. Então tem muitos, pelo menos o meu convívio social, que a gente debate bem, o fato de você aceitar uma opinião contrária à sua já é um caminho. Eu acho que é isso que a gente tem que começar mais difundir nas pessoas, que às vezes nem sempre uma opinião diferente é ruim, muito pelo contrário, às vezes opiniões diferentes só agregam mais a você. Hoje em dia a gente está muito intolerante, hoje em dia as pessoas estão muito hoje em dia se você falar que você é da esquerda, a pessoa já quer te agredir, já quer te taxa, você é do PT. Às vezes você nem concorda com o PT. Às vezes você não concorda, mas você é de esquerda porque você tem ideais de esquerda. Igual, mesma coisa. Eu sou um liberal de direita, mas eu acho o próprio Bolsonaro, eu acho ridículo. Eu jamais concordaria com aquele cara. Jamais vou concordar. Mas as pessoas colocam, se você é de direita, você tem que concordar e você tem que endeusar o cara. Eu acho que é complicado. A gente tem que, realmente, é igual eu falei, tem que ser feito um trabalho, conscientizar as pessoas, trazer as pessoas para dentro da batalha, porque eu quero um governo que seja menos atuante na nossa vida. Também. E que a gente rege mais as coisas, que eu possa fazer uma previdência que eu quiser, que eu possa fazer um sindicato que eu quiser, que eu possa pegar meu FGTS, se eu quiser comprar ali 50 jogos de PS4 igual eu tenho, que eu posso sacar meu FGTS para fazer isso. Eu quero isso, só que no momento atual, velho, é difícil. Então, não sei como dizer como que a gente vai começar a construir essa forma de juntar as pessoas sem ter o pensamento das pessoas de que quem tá fazendo isso é baderneiro, quem quebra, o pessoal tá quebrando, tá vendo? Todo mundo é da esquerda, que só faz. Não, velho, não funciona assim. Tem pessoas e pessoas. Tá certo, antes de começar aqui aquela última rodada de destaques finais, as considerações finais aí da galera, deixa eu só agradecer ao pessoal que também ajudou a contribuir, não só para esse CultoCast, mas para os CultoCasts anteriores. Eu quero agradecer a galera que divulgou aí a pesquisa para a gente achar os nossos convidados aqui. O caso da Anida Ocarink, o Fernando, a Thaís Alves, também a galera da Podosfera e também do podcast Procura, que ajudaram a gente a achar a galera aqui para participar. Agradecendo também a Marcelo Cafiero, que se propôs a participar aqui também no nosso programa, assim como o Wesley também, né? Claro, também aqui chamando a Samira, o João e também o Ricardo, aí agradecendo a galera. Agradecendo também a galera da Web Rádio Almeirão do Futebol, que tem apoiado aí o nosso projeto desde o início. Então lá no www.radiomf.com.br você também pode conferir o nosso
programa via streaming na programação da Web Rádio O Melhor do Futebol. Bom, vou começar aqui começando lá pela ponta esquerda, que no início do programa eu comecei apresentando pela direita, vou encerrar aqui então lá pela ponta esquerda. Wesley, muito obrigado, suas considerações finais e como é que o pessoal te acha para bater aquele papo. Eduardo, obrigado, eu que agradeço o pessoal do Podesfera Procura, que apareceu no Twitter, eu fui curtir, gostei do tema, sempre quis falar isso. O papo foi muito bom, foi muito gostoso, a gente viu que cada um tem uma ideia diferente, mas no final a gente concorda a mesma coisa, no final é a mesma coisa. Se o pessoal quiser me procurar, tem só o Twitter, que é o Wesley Gomes Oliveira, vocês podem procurar. Faço parte de um grupo de podcast que é o VilaCast, vocês podem procurar aí. A gente tem o Cantinho Sentimental, que fala sobre os romances do dia a dia, o Playground, que fala de desenhos mais antigos, a Sala de Vídeo, que fala de séries, filmes atuais, o Portaria, que é mais tecnologia. Eu convido a vocês a ouvirem, é muito bacana, muito legal. Uma vez por semana a gente está postando aí. Qualquer coisa, só me procurar no Twitter. E novamente eu agradeço o João, o Ricardo, a Samira, todos vocês por terem aguentado esse papo, que não é fácil, mas é um papo gostoso também de conversar. E ainda do lado esquerdo, só que aqui do meu lado, o João, suas considerações finais e como a galera te acha. Eu realmente não sabia muita coisa, eu não sabia o que falar, eu comecei a me soltar aos poucos, porque eu não conheço muito bem os temas, eu li só um pouco, não tenho um conhecimento bom, mas eu acho que foi bom, foi proveitoso, deu para aprender, deu para ter sua opinião, e acho que é só isso. Você pode procurar no Facebook João Victor Cândido, que você vai me achar, só isso, e no Twitter talvez. E também aqui já do meu lado direito, o Ricardo. E aí, Ricardo, suas considerações finais e como a galera faz pra te achar? Ô, meu caro, caríssimos, primeiramente, uma satisfação bater esse papo com vocês. A gente sabe muito bem que, apesar de a gente viver nesse ambiente um tanto atribulado, mas mesmo o mais pessimista, e eu sempre me considerei um cara muito fatalista, muito pessimista, eu tento nutrir um pouco, sabe, aquela sementezinha de que um dia vai melhorar. Mas, ô Couto, pra galera aí da web, se quiser me procurar, bom, tá em vias de sair aí um projetinho tá meio que esquentado, né, porque tá sempre em fase de construção, mas vai sair aí o site do Boomerang Podcast. Lá é o www.boomerang.wix.com. Tá quase pronto, vai ser um podcast um pouco mais descontraído, né? A gente vai muito de sci-fi. A gente vai falar um pouquinho de cinema clássico também. O pessoal aí acha que filme bom é só blockbuster, mas vem por aí. Vem por aí. Opa, olha lá. E, cara, filme bom, filme novo é aquele que você ainda não viu. Então, Boomerang Podcast, eu creio que talvez nos próximos meses já esteja tudo pronto. E aí, meu cara, eu faço um convite tanto pro Wesley também, faço um convite para você também, pô. A gente tem uns episódios lá bem antes e com certeza eu vou vocês aí na web pra gente poder utilizar esses episódios aí. Opa, a gente tá aí, só procurar que a gente vai. Opa, é isso aí. Chamando a gente vai, porque aqui a gente não recusa convite. E fechando lá na ponta direita, Samira, as suas considerações finais e como a galera te acha. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite. Achei muito interessante o debate. É muito bom a gente poder ouvir opiniões diferentes e para que os ouvintes tenham noção para poder se posicionar também. Vocês conseguem me achar no Facebook, Sami Brandão. E mais uma vez, obrigada. Tá certo, e para encerrar o programa de hoje, a gente termina em ritmo de greve geral com o Raul Seixas, com O Dia em que a Terra Parou. Essa noite
Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei